Olá, prezados alunos, vamos dar início a mais um tutorial. Lista de acesso, lista de controle de acesso estendida para IPv4. Bom, nós já vimos aí as listas de acesso padrão. E aqui nós vamos conhecer um pouco sobre as listas de acesso estendida. Então, as ACLs IPv4 estendida fornecem filtragem mais precisa. Se lembre que a padrão ela só considerava o endereço de origem, né, para fazer a filtragem. E a estendida, você pode usar tanto o endereço de origem e o endereço de destino. As ACLs estendidas são numeradas de 100 a 199 e 2000 e 2699, fornecendo 799 possibilidades. As ACLs estendidas também podem ser nomeadas, né? Não só por números, mas podem receber nomes, fica mais mnemônico de lembrar o que ela faz. As ACLs estendidas são o mais utilizadas com maior frequência porque proporcionam maior controle, né? As ACLs estendidas podem filtrar de acordo com o endereço de origem, endereço de destino, protocolo e o número de porta. As ACLs estendidas podem filtrar por protocolo e número de portas. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse exemplo. Então diz aqui Access List 114, né, superior igual superior a 100, então já é estendida. Permite o tráfego TCP. Qual a rede de origem ou host? 192.168.20.0 com a máscara Coringa 000.255, ou seja, são todos os hosts dessa rede, a origem. E o destino? Qualquer uma. N, todas. Né? E qual é o protocolo que vai se referir nesse destino? Igual a 23. Igual a 23, 23 é o quê? É Telnet. Né? A segunda linha você observa que repete tudo igual, né? E também o protocolo 21 e 20, que é FTP data e FTP de controle. Ou você pode, as portas mais conhecidas, você também pode usar o nome do protocolo. Então, igual a Telnet, igual a FTP, igual a FTP data de controle. Observação, usa o ponto de interrogação para ver o nome das portas conhecidas disponíveis. Você pode colocar Access List 101, permite TCP NN igual a interroga. Na verdade, você pode colocar o interroga a cada parte, né? Access List interroga, 114 interroga, né? Permite interroga, e você vai te ajudando nesse help de como montar a tua CL. Configuração da CL IPv4 estendida. Então aqui você tem a sintaxe completa, né? Você pode colocar a CL permitir ou negar, ou colocar ainda uma observação. Qual o protocolo, né? A máscara, né? Coringa de origem, o operador, porta, etc. Por exemplo, a CL 103 permite solicitações das portas 80 e 443. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse gráfico aqui. Nós temos esse roteador, temos aqui esta rede, né? E temos esta outra rede. Vai ser aplicado uma CL aqui nesta interface. Então, o que ele está dizendo aqui nessa primeira linha aqui, ó? Access List 103 permite TCP, né? 192.810.0 com a máscara 000.255. Ora, isso quer dizer o quê? Que são todos os hosts da rede 10. A rede 10 é esta que está neste segmento. Para qual destinatário? Qualquer rede, N. Então, qualquer rede ele pode alcançar. Desde que seja o quê? Igual a 80. Ou seja, esta rede, todo host dessa rede, pode alcançar qualquer máquina que seja um servidor HTTP, que é 80. Segunda linha, Access List 101 permite, então é continuação da 101, TCP 192.810.000.255, ou seja, qualquer host dessa rede ainda aqui, para qualquer rede, né, qualquer host, qualquer rede, igual a 443, que é o HTTPS. Então, por enquanto, pode acessar o HTTP e o HTTPS. E temos uma segunda ACL aqui, Access List 104. Observe que não é a 103, então 104 é uma outra ACL. Permite TCP N, ou seja, de qualquer rede, né, para a rede 10, com 000.255, e desde que seja uma conexão estabelecida.
Então, o que diz aqui? O parâmetro é estabelecido, né, permite que apenas as respostas para o tráfego originário da rede retornem a essa rede. O que quer dizer isso? É que às vezes alguns hackers, algumas pessoas mal intencionadas, já que aqui está sendo permitido, a lista de acesso 103 permite o tráfego daqui para fora, eles podem simular como se fossem de fora para dentro esta solicitação. Né? Então, com esse aqui estabelecido, ele verifica, olha, se o tráfego que está tentando entrar nessa rede não iniciou, não teve início nessa rede, não será permitido. Né? Não será permitido. Muito bem. Então, a ACL que foi criada, esta aqui, a 103, permite 192.810.0 com a máscara coringa para qualquer rede igual a 80 e aqui, como tudo se repete, igual a 443, são duas linhas, para HTTP e HTTPS, como eu falei. Né? Onde é que ela vai ser aplicada? Observe que vai ser na interface do gigabit 0/0. Né? O mais próximo, a estendida, você coloca o mais próximo da origem, né? Da origem do tráfego. Então, aqui nós colocamos na gigabit 0/0. Então, interface gigabit 0/0, IP Access Group 103 IN, ou seja, você tem que observar como um roteador, você tem que, entre aspas, pensar como um roteador. Então, essas informações estão vindo dessa rede, elas vão entrar na interface do roteador. Por isso que você tem que colocar na gigabit 0/0 IN a 103. E a 104, que é para evitar que tráfego malicioso possa vir da sua rede como se fosse uma resposta da solicitação interna, você tem que colocar, então vai ser de fora para passar pela porta e chegar até a rede. Então é out, ou seja, na saída você coloca 104 para evitar que tráfegos que não foram originados dessa rede possam adentrar a ela, ok? E aqui nós temos aqui um exemplo também, né? Neste exemplo, o tráfego FTP da subrede 192.811.0 indo para a subrede 192.810.0 é negado, mas todo o tráfego restante é permitido. Então, aqui no caso, você observa aqui, ó, Access List 101, né? Negar TCP 192.811.0, ou seja, desta rede, com a máscara coringa, ou seja, todos os hosts dessa rede, para a rede 10, ou seja, não quer que venha para essa rede 10, para qualquer host dessa rede 10, igual a FTP. Tá? Então, você não vai ser permitido fazer FTP para esta rede. Tá? Segunda linha, Access List 101, negar TCP da rede 11, com todos os hosts, para a rede 10 com todos os hosts, igual a FTP data. Ou seja, porque o FTP ele tem de efetivo data, né, transmissão dos dados, e uma porta só para controle. Por isso que você tem que colocar as duas, FTP e FTP data. E aí você tem uma terceira linha aqui interessante, né? Porque ele está negando, na primeira linha ele nega, na segunda ele nega. Nós sabemos que ao final de toda Access List tem um deny implícito, ou seja, nega tudo. Então, se você nega na primeira linha, nega na segunda e não coloca mais nada, na verdade você está negando tudo, que nega a primeira, nega a segunda e implicitamente está negando o resto. Então, para evitar esse problema, nós colocamos aqui, né, mais uma linha, Access List 101, permite IP NN, ou seja, permitiu IP de qualquer origem para qualquer destino, ou seja, ele só quer negar o tráfego do FTP, ele não quer negar tudo. Então, para que não negue tudo, né, você tem que negar o que você deseja negar, mas depois permitir o demais tráfego, que é isso que você deseja. Aqui com Access List 101, permite IP NN. E aplicar, né, porque sabemos que só a confecção da CL não coloca ela em produção. Então, a interface de gigabit 0/1, que é essa outra aqui, IP Access Group 101 IN, ou seja, na entrada, para que esse tráfego não vá para a rede 10, o que se tratar de FTP. Bom, nós temos a CL estendida nomeada, são criadas da mesma forma que a CL padrão. É que só, em vez de ter uma numeração, ela vai ter um nome. Neste exemplo, duas ACLs nomeadas são criadas. Aí você coloca o nome que você quiser, o mnemônico, né? Então, a primeira aqui permite que usuários da 192.810.0 saiam pela porta 8043. Na verdade, o objetivo aqui está igual, né? Apenas ele vai ser nomeado. Então, coloca aqui IP Access List estendida com o nome, né? Seu fim. Coloca as duas linhas, permite TCP 192.10.0 com o
indicativo da máscara coringa para qualquer rede igual a 80. Permite TCP 192.168.10.0 com a máscara coringa para qualquer rede igual a 443, que é o HTTPS. Exit. E aí você cria, no caso, a segunda access list, né, que seria aqui no caso, naquele primeiro exemplo, a 104, essa aqui seria a 103, essa aqui é a 104. E B-Access List Extend, o browsing, permite TCP, N, ou seja, de qualquer uma, para a rede 10 com a máscara coringa, ou seja, de qualquer host, desde que tenha sido previamente estabelecido. Exit e vai aplicar interface gigabit 0/0, IP Access Group Surfing In e o Browsing Out. Pronto, da mesma forma, substituiu de 103 para 104 para ser uma nomeada, mas a ideia foi a mesma. Temos alguns comandos shows, né? Os comandos show interface e show access list podem ser usados para verificar o conteúdo das ACLs estendidas. Então, aqui nesse exemplo, você dá show access list, ele vai te mostrar o conteúdo das ACLs. Então, ele mostra aqui que tem uma ACL estendida de nome browsing e aqui surfing, né? Com o conteúdo delas. Também você tem o show IP interface gigabit 0/0, mostra algumas informações normais que nós já estamos acostumados, mas ele vai dizer aqui, ó, está dizendo que na saída está aplicado Access List Browsing e na entrada, no inbound, Access List Surfing, né? Então você tem esses dois comandos, Show Access List e Show IP Interface Gigabit 0/0 aqui no caso. Uma ACL estendida pode ser editada usando das duas maneiras a seguir. Com um editor de texto, ou seja, você copia a ACL, leva para um editor de texto, um Notepad, por exemplo, faz as alterações, né? Retira a ACL e coloca ela novamente, tá? Então a ACL é copiada e colada onde as alterações são feitas. A lista de acesso atual é removida por meio do comando No Access List. Você apaga toda a Access List e cola de novo a que você fez a manutenção externamente. A ACL modificada, então, colada na configuração. Ou você pode usar números de sequência. Os números de sequência podem ser usados para excluir ou inserir uma instrução na CL. Comando IP Access List Extend Name é usado para entrar no modo de configuração da CL nomeada. Então vamos observar aqui, ó. Você deu um show Access List, mostrou o conteúdo. Você verificou que tem um erro aqui. Aqui deveria ser 192.168.10.0, mas está 11.0. Então você quer alterar esta linha aqui. Esta aqui é a linha 10. O que você faz? Você dava o configure terminal. IP Access List Extend Surf, como ela é nomeada, você vai colocar o nome dela. E aí você dá aqui o No 10, ou seja, para apagar a linha 10. E depois você dá 10 permite, TCP 192.168.10.0, que é a correção, com a máscara coringa, para qualquer rede igual a www, que também pode ser usado. E dá um End. Aí você dá o Show Access List novamente e viu que houve a correção da linha 10. Então essa é uma forma de fazer a modificação. Ou você pode copiar essa ACL, né, levar para um Notepad da vida, faz a correção, dá um No Access List aqui para apagar toda ela de uma vez e copia integralmente ela novamente. Ficamos por aqui, até um próximo encontro.